Vamos falar agora, né, da flexão do adjetivo em relação ao grau, né, flexão de grau. Então vejamos aqui como que funciona. Pessoal, em relação ao grau, o adjetivo já é um pouquinho mais complexo do que o substantivo, né? A flexão de grau do substantivo foi bem simples, mas do adjetivo é um pouquinho mais complexa, porque tem algumas ramificações. Então vamos ver lá como é que funciona. Então, quanto ao grau, o adjetivo ele flexiona-se de duas formas. Nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. Então, comparativo e superlativo. O grau comparativo, por sua vez, ele divide-se em três. Ó. Comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Ok? Então, voltando. O adjetivo, quanto ao grau, ele se divide em dois, comparativo e superlativo. Em relação ao grau comparativo, nós temos três divisões: comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Superlativo pode ser relativo ou absoluto, o relativo, superioridade e inferioridade, e o absoluto, analítico e sintético. Beleza, pessoal? Então, vamos ver aqui o primeiro, né? Vamos ver o grau comparativo. Pessoal, como o próprio nome diz, né? Se eu tenho alguma coisa comparativa, é porque eu vou comparar alguma coisa com alguma coisa, né? Vou comparar duas coisas entre si. Essa comparação você pode fazer de duas formas. A primeira forma, você pode fazer a comparação de uma mesma qualidade entre dois seres. Ou seja, você tem uma qualidade e dois seres. Por exemplo, pessoal, ó, eu digo assim, ó, Carol é tão inteligente quanto Ginaldo. Veja, Carol é o primeiro ser. Inteligente é uma qualidade. E Ginaldo é o segundo ser. Então, veja, dois seres e uma qualidade. Agora, quando eu digo assim, ó, e também eu posso ter duas qualidades no mesmo ser. Quando eu digo assim, ó, Carol é tão bonita quanto inteligente. Carol é o primeiro ser, bonita, primeira qualidade, inteligente, segunda qualidade. Para você entender, ó, então nós estamos aqui trabalhando o grau de quê? De comparativo, né? Então, veja, eu posso fazer a comparação entre dois seres e uma qualidade, ou uma qualidade e dois seres. Ok? Então, como nós vimos na aula passada, nós vimos há pouco, né? O grau comparativo ele pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Quando ele é de igualdade, nós vamos usar a expressão tão, adjetivo, quanto, né? Ou como. Tão mais adjetivo mais quanto. Por exemplo, o garoto é tão inteligente quanto sua irmã. Olha só, o garoto é tão inteligente quanto a sua irmã. Primeiro ser, segundo ser, qualidade. No caso aqui, ó, dois seres, uma qualidade. E observa que a comparação aqui é de igualdade. Ó. Sou tão quanto, sou como, né? Sou igual, né? No mesmo nível da sua irmã. Ou eu posso dizer, o garoto é tão inteligente quanto estudioso. Olha só, agora eu tenho garoto, um ser, inteligente e estudioso, duas qualidades. Mas observa que eu usei aqui, ó, tão, adjetivo, que no caso foi inteligente, quanto, certo? O grau comparativo, ele também pode ser de superioridade. Nesse caso, eu vou usar mais adjetivo que, ou do que, né? Olha só, o garoto é mais inteligente do que sua irmã. Um ser, dois seres, então dois seres e uma qualidade. Ou o garoto é mais inteligente do que estudioso. Então, veja, quando é superioridade, é mais que, pessoal, é além, está sobre, né? Então, é simples de você entender, ó. Grau comparativo, igualdade, tão, quanto. Superioridade, mais que. E também nós temos o inferioridade. Nesse caso, nós vamos usar menos, mais adjetivo, que, ou do que. Então, fica, portanto, o garoto é menos inteligente do que sua irmã. Ou o garoto é menos inteligente que estudioso. Você viu aí? Então, é simples você entender o grau comparativo de igualdade, superioridade e de inferioridade. Para igualdade, tão quanto. Para superioridade, mais que. Para inferioridade, menos que. Aí, no caso, nós só temos algumas exceções. Ó. Por exemplo, em relação ao adjetivo bom,
você diz melhor e nunca mais bom. Você não vai dizer mais bom, você diz melhor. Em relação ao mal, você diz pior e não mais mal. Em relação ao grande, você vai dizer maior e não mais grande. Em relação a pequeno, você vai dizer menor e não mais pequeno. Por exemplo, o café está melhor que o suco e não mais bom que o suco, tá? O café está melhor que o suco. Pessoal, agora eu vou colocar aqui uma observação que pouca gente sabe. A gente sempre discrimina quem fala mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, né? A gente sempre aqui acha que isso sempre está errado. Nem sempre isso está errado. Às vezes, você pode utilizar a expressão mais bom, mais mal, mais grande ou mais pequeno. Quando que você pode fazer isso? Ó? Quando são comparadas duas qualidades de um mesmo ser, podem-se usar as expressões mais bom, mais mal, mais pequeno ou mais grande. Olha isso, ó. Eu posso dizer assim, ó, que Mário é mais bom em português do que em matemática. Neste caso, eu posso dizer mais bom. Eu posso dizer que Mário é mais pequeno do que magro. Veja, é um ser, eu estou fazendo nesse caso, eu estou fazendo uma comparação de duas qualidades de um mesmo ser. Tá? Nesse caso aí, você utilizar a expressão mais bom, mais mal, mais pequeno e mais grande, você pode utilizar. Né? Então, você pode tanto falar Mário é mais bom em português do que em matemática, como Mário é melhor em português do que em matemática. Claro que a gente vai optar aí pelo que é mais comum, né? No caso, usar a expressão melhor, pior, maior ou menor. Mas, se de repente cair uma questão num concurso e tiver esta opção, em relação a esse tema aí, você pode marcar sem problema nenhum. Pessoal, só para nível de divisão, vamos falar do grau superlativo na outra aula, tá bom? Na próxima aula, então, a gente fala do grau superlativo.